Mais de 40 municípios do estado de São Paulo seguem em estado de alerta máximo para queimadas. E você vai ver ainda. Comunidades no Amazonas correm risco de ficar isoladas por causa da seca antecipada e recorde de queimadas. ONU suspende operações humanitárias na faixa de Gaza após nova ordem de evacuação israelense. E ainda, cidades registram temperaturas negativas na manhã desta terça-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 31 minutos. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias do dia, do Brasil e do mundo. Hoje é terça-feira, 27 de agosto. A gente abre esta edição trazendo uma notícia sobre a prévia da inflação que desacelerou pelo terceiro mês seguido, mas os preços do transporte ainda têm alta. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 ficou perto do limite do teto da meta do Banco Central. A prévia da inflação oficial do país desacelerou pelo terceiro mês seguido e ficou em 0,19% em agosto. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 teve uma queda de 0,11 ponto percentual em relação a julho, quando marcou 0,3%. Nos últimos 12 meses, o IPCA 15 acumulou alta de 4,35%. O resultado se mantém perto do limite do teto da meta seguida pelo Banco Central, que é de até 4,5%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em agosto. A maior variação e o maior impacto positivo vieram de transportes, com alta de 0,83%, seguido por educação, com 0,75%. No grupo transportes, o resultado foi influenciado pela alta da gasolina. Os demais combustíveis, etanol, gás veicular e óleo diesel também apresentaram altas. Por outro lado, as passagens aéreas registraram queda nos preços, com baixa de 4,63% em agosto. No grupo alimentação e bebidas, a queda foi de 0,8%. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar hoje a criação do 13º salário do Bolsa Família. Se aprovado, o impacto do projeto deve ser de cerca de 14 bilhões de reais por ano. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou que atualmente o programa atende quase 21 milhões de famílias, com um valor médio de R$ 682 mensais. O projeto, que defende o pagamento de mais uma parcela do Bolsa Família no fim do ano, pode ter um impacto financeiro anual estimado em mais 14 bilhões de reais. O projeto prevê que, caso não haja previsão orçamentária, o pagamento do benefício poderia ser viabilizado por meio da aprovação de crédito suplementar. Na pauta da comissão, também está prevista a análise de um projeto de lei que permite a dedução integral do imposto de renda de despesas com a educação de pessoas com o transtorno do espectro autista, classificando esses gastos como despesas médicas. Segundo o texto, os gastos com a educação de pessoas autistas, que atualmente são considerados despesas educacionais e limitados a uma dedução anual de R$ 3.500, passariam a ser integralmente dedutíveis como despesas médicas. E agora, mudando de assunto, comunidades no Amazonas correm o risco de ficar isoladas por causa da seca antecipada e do recorde de queimadas em agosto. A estiagem já afeta quase 290 mil pessoas no estado. Várias cidades no Amazonas já estão com dificuldades de receber insumos e há aumento no preço de produtos. O Amazonas vive um cenário ambiental crítico devido à combinação de seca dos rios e queimadas. Segundo dados divulgados pelo governo estadual em agosto, a seca já afeta quase 290 mil pessoas e comunidades indígenas e ribeirinhas podem ficar isoladas.
Além disso, as queimadas têm registrado recordes no estado. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no sábado, eram 7.000 focos registrados no mês, superando os dados de agosto do ano passado. Neste ano, segundo previsões do governo estadual, o Amazonas pode enfrentar uma seca intensa semelhante ou até pior do que a de 2023, a mais severa registrada na história do estado. Atualmente, 20 dos 62 municípios estão em situação de emergência. Conforme o Serviço Geológico do Brasil, a antecipação da estiagem é atribuída ao volume de chuvas abaixo da média, registrado no início de maio, o que também deve antecipar o fim do período de vazante. Geralmente, a estiagem acontece de agosto a outubro, mas o pico acontece em setembro, quando sentimos mais os impactos. Mas meteorologistas explicam que ela chegou antes do previsto, ainda em julho. Associada ao desmatamento e às queimadas, o cenário fica ainda pior. E veja a seguir: ONU suspende ações humanitárias na faixa de Gaza após ordem de evacuação de Israel. A reportagem completa você confere logo mais. Voltamos já já. Nós estamos de volta, 11 horas e 39 minutos, pelo horário de Brasília. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, informou que não há mais focos ativos dos incêndios florestais que devastaram milhares de hectares. Mesmo assim, o alerta foi mantido devido ao temor de uma reativação do fogo. Autoridades anunciaram nesta segunda-feira que não há mais focos ativos dos incêndios florestais que devastaram milhares de hectares no estado de São Paulo. A informação foi confirmada pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, à Globo News. Desde quinta-feira foram registrados 2.700 focos e mais de 40 municípios entraram em estado de alerta máximo. Tarcísio acrescentou que as Forças Armadas e os bombeiros continuam em operação para evitar o reinício das chamas, que queimaram mais de 20 mil hectares, com a previsão de retorno do tempo seco após 2 dias de chuva. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado de São Paulo vive o pior mês de agosto em termos de incêndio desde o início dos registros, em 1998, com mais de 3.480 focos identificados. O número é mais do que o dobro do total do ano passado. Mais de 90% dos incêndios no estado foram causados pela ação humana, o que surpreendeu as autoridades. Tarcísio avaliou os danos em mais de R$1 bilhão e informou que 3 pessoas foram detidas em flagrante em relação aos incêndios. Para especialistas e autoridades, a forte seca que afeta atualmente grande parte do Brasil e é parcialmente provocada pelas mudanças climáticas explica a rápida propagação dos incêndios, a maioria de origem criminosa e para fins agrícolas. Fora de São Paulo, os incêndios estão em níveis alarmantes no Pantanal e quebraram recordes na Amazônia Legal. E olha, segundo a última informação, foi preso o 5º suspeito de atear fogo em um terreno no bairro Higienópolis, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O homem de 44 anos foi flagrado por uma câmera de segurança na última sexta-feira ao jogar uma bituca de cigarro em uma área atingida pelas queimadas. A informação foi confirmada pela Delegacia de Investigações Gerais da cidade, que investiga o caso. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE, da Defesa Civil, ainda ontem, 48 municípios estavam em alerta máximo para queimadas. Vamos saber mais como está a situação neste momento e saber as atualizações com o Tenente Maxwell, da Defesa Civil do Estado. Bom dia, Tenente. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao jornalismo da RIT. Olá, Tabata, bom dia a todos. Um prazer falar com vocês da RIT TV. Prazer é todo nosso. Tenente, como eu disse, 48 municípios estavam em alerta máximo, isso ontem. Esse número, ele permanece, diminuiu? Atualiza a situação para a gente, por favor.
Tabata, a gente continua com os 48 municípios em alerta e é importante esclarecer para a população o que significa isso. São municípios que ao longo desses dias do fim de semana tiveram queimadas registradas, identificadas aqui pela Defesa Civil, e esses municípios tiveram os focos extintos, né? Eles foram se extinguindo ao longo do sábado e do domingo, tanto que nós finalizamos o domingo, né, felizmente, com nenhum foco de incêndio aqui no estado de São Paulo. Chegamos a ter no pico, né, mais de 40 cidades com focos de incêndio ao mesmo tempo. Então essas cidades, o gabinete de crise estabeleceu um critério para mantê-las em alerta, porque o alerta significa, na prática, né, que são cidades que estão sendo monitoradas 24 horas por dia, né, com uma atenção redobrada aqui do nosso CGE. Então o CGE ele utiliza ferramentas tecnológicas para monitorar, são satélites, são informações que nós possuímos do nosso banco de dados. E também nos municípios, esses 48 municípios, tem também aquela obrigação de monitorarem em loco essas áreas que foram queimadas e que têm mais propensão a queimar. Então nós mantemos esses municípios, até porque há um risco para queimadas já nesse próximo fim de semana, porque a chuva ela não vai mais acontecer aqui no estado pelos próximos dias. Pois é, Tenente, a gente tem até imagens do mapa de risco da Defesa Civil para os próximos dias, né, como o senhor mencionou, e ali indicam, tem algumas cores, né, que caracterizam, então, os níveis de risco, de alerta. Eu vou pedir para colocarem, para a gente acompanhar, então, os próximos dias. Explica para a gente, Tenente, os próximos dias, então, eles são de realmente alerta máximo? Essas queimadas, elas podem voltar? Se a gente observar no mapa, vocês estão exibindo aí o mapa agora, né? A gente observa que a coloração vai intensificando. Qual que é a paleta de cor? Ela vai do cinza até o roxo. O cinza é nenhum risco, risco baixíssimo, né? Depois a gente já tem o amarelo que é baixo, o laranja que é alto, o vermelho entra em alerta e o roxo entra em emergência. Vocês conseguem acompanhar comigo, ó, que quando a linha de baixo é o fim de semana, dia 30, sexta, depois sábado e domingo. Quando a gente olha ali no domingo, né, no dia 1º, é isso, né? Domingo, dia 1º, vocês me desculpem, já estamos com tantas coisas que eu já não... É isso mesmo. Isso domingo, mesmo, dia 1º. Isso. Quando a gente olha no domingo, ó, a gente vê que a cor roxa já vai tomando conta de todo o interior paulista, ó. Poucas áreas ficam fora da cor roxa. E as que estão fora do roxo estão em alerta, estão vermelha. O que isso quer dizer? Que o clima vai voltar a ficar bem severo. E lembrando que setembro é um mês crítico, né? A gente nem entrou em setembro ainda, que historicamente é o pior mês. É realmente preocupante, Tenente. E olha, autoridades estaduais e federais têm dito que suspeitam que os incêndios estão sendo provocados por criminosos. O governador Tarcísio disse ontem mesmo sobre isso, sobre essa suspeita de que essa ação, de que essas queimadas tenham sido provocadas por criminosos. Já há alguma informação sobre qual seria a motivação, Tenente? Olha, a gente precisa analisar um estudo que nós temos aqui do estado de São Paulo, do ano passado, que aponta, esse estudo foi feito pela Secretaria do Meio Ambiente, tudo muito interessante, que nos mostra que dos focos de incêndio de 2023, 90% deles foram causados por ação humana. E aí ele traz ali os eixos, né? Quais são as principais causas? De um modo geral, né, não tem uma hierarquia entre elas, qual seria o maior ou menor, mas os 4 principais eixos seriam bituca de cigarro na margem da rodovia. Aí a gente vê que a Artesp soltou um estudo, um levantamento, feito pelas rodovias concessionadas aqui do estado, que de janeiro a junho foram mais de 3.500 focos de incêndio em margem de rodovia, nas rodovias da Artesp. Olha que número alarmante, né? 3.500. E aí a gente sabe que na beira da rodovia, uma bituca de cigarro... Bom, você acabou de noticiar que um homem foi preso, né? Flagrado, jogando bituca de cigarro. E a pessoa pensa, mas uma bituca de cigarro daquele tamaninho pode causar? Mas, na verdade, o que você tem que entender? Você tem que entender o contexto. Qual que é o contexto? Tá seco, umidade. Tabata, Barretos registrou 7% de umidade do ar. 7% é pior do que o deserto. E aí nós temos umidade baixa, temperatura muito alta, beirando os 40 graus, chuva nenhuma, então o solo tá seco, a plantação tá seca. Você põe uma bituquinha ali, ela cai ali no mato... Daqui 10 minutos gera um foquinho de incêndio, uma pontinha ali, um foguinho. Parece um foguinho do tamanho da boca de um fogão, para quem está assistindo agora entender.
Só que em poucos minutos isso vai se alastrando, e em poucas horas você tem um incêndio aí queimando mais de 1 hectare, que é um campo de futebol. Quando a gente fala em 1 hectare, para quem está em casa assistindo, lembra num campo de futebol, tá? Cada hectare é aproximadamente um campo de futebol queimado. E isso em poucos minutos pode se alastrar. Depois tem o balão, tem a queimada de lixo, tem gente que insiste nessa medida ancestral, né, arcaica de queimar as coisas, né? Os nossos antepassados faziam isso, mas hoje a gente não precisa mais fazer isso. Hoje tem locais para descarte de lixo, né? Eu tenho lá um sofá velho, mesa velha, as folhas do meu quintal, não taque fogo nisso, né? Tem um descarte adequado. E o produtor rural, o nosso amigo da área rural, que evoluiu muito, né? Hoje a indústria evoluiu muito, mas ainda há alguns produtores rurais que limpam o terreno com fogo. Isso é gravíssimo, a gente precisa conscientizar a população. E quem for flagrado fazendo isso vai responder nas medidas da lei. Isso mesmo. Tenente, muito obrigada pela atualização e por trazer também essa recomendação, esse alerta para quem está nos acompanhando, que realmente não dá mais para aceitar esse tipo de atitude, é um crime e a gente viu, né, como isso se espalha e chega a afetar outras cidades que são até distantes, né? Chegou aqui na capital de São Paulo, a gente viu o céu como ficou cinzento, fuligem caindo, então realmente é uma situação muito séria, muito preocupante. A gente vai continuar acompanhando então todo o trabalho da Defesa Civil que tem sido muito intenso nesses últimos dias. Tenente, muito obrigada pela atualização, pela entrevista e eu espero que a gente possa conversar em breve e trazer então uma notícia, né, mais positiva sobre esse caso. Obrigada, Tenente. Nós agradecemos, obrigado a vocês por nos darem a oportunidade. Contem sempre com a Defesa Civil. Um grande abraço a todos. Um abraço. A gente acabou de conversar com o Tenente Maxwell da Defesa Civil do Estado. E agora a gente traz uma atualização internacional. A ONU suspendeu suas operações humanitárias na faixa de Gaza. A medida ocorre devido a uma nova ordem de evacuação israelense. Vamos ver. Um alto funcionário da ONU que pediu para não ser identificado afirmou que a organização suspendeu suas operações humanitárias na faixa de Gaza devido a uma nova ordem de evacuação israelense em Deir al-Balá. As ordens de evacuação no domingo afetaram a área de Deir al-Balá, para onde foram realocados a maior parte do pessoal, e as operações após a ordem de evacuação de Rafah há alguns meses, explicou o funcionário. Ainda de acordo com o funcionário, essa incursão não possibilita o funcionamento das ações humanitárias. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em outubro, a ONU teve que atrasar ou pausar suas operações, mas nunca até o ponto de dizer concretamente que já não pode fazer nada, como acontece agora, acrescentou o funcionário. Após mais de 10 meses de guerra na faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas em território israelense em 7 de outubro, os bombardeios de Israel continuam castigando o pequeno território palestino. As negociações sobre um cessar-fogo em Gaza, ocorridas no Cairo, avançam e espera-se que continuem, afirmou a Casa Branca. E agora a gente volta com notícia nacional. A cidade de São Paulo registrou hoje a menor temperatura de agosto dos últimos 25 anos. No extremo sul do município, a temperatura ficou negativa. A cidade de São Paulo registrou 5,6 graus nesta madrugada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esta foi a menor temperatura para agosto desde 1999. Em Parelheiros, no extremo sul do município, a temperatura chegou a marcar 1 grau negativo. Pequenos agricultores amargaram prejuízos e perderam toda a plantação de alface que foi destruída pelo gelo. No início do mês, no dia 11 de agosto, a capital teve a menor temperatura desde maio de 2022. Na ocasião, a mínima foi de 7 graus. Já o dia mais frio do ano foi registrado em 26 de maio, quando a temperatura máxima ficou em 17 graus e meio. A Defesa Civil Municipal mantém o estado de alerta para baixas temperaturas desde a sexta-feira. Apesar do frio intenso, ainda pela manhã, a nebulosidade se dissipou e deu lugar ao sol, o que facilitou a gradativa elevação da temperatura. A quarta-feira deve começar com formação de névoa úmida e céu nublado. O sol aparece e passa a predominar com céu claro, o que vai facilitar a elevação da temperatura. A previsão
é que os termômetros oscilem entre 8 graus na madrugada e 21 graus à tarde. E se você que é de São Paulo acha que está frio, olha só, mais de 20 cidades de Santa Catarina amanheceram com temperaturas negativas. Em Urupema, a mais fria do país, localizada na Serra, a mínima negativa passou dos 4 graus. Nesta madrugada, Santa Catarina congelou em ao menos 20 cidades com temperaturas negativas. Segundo a EPAGRE-CIRAM, a menor temperatura foi registrada em Urupema, na Serra Catarinense, onde os termômetros marcaram menos 4,60 e 3 graus. E houve formação de geada. Na vizinha Bom Jardim da Serra, os termômetros marcaram menos 4,36 graus. Em Caçador, no oeste, onde a temperatura marcou menos 1,6 graus e as árvores congelaram. Já em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, os campos ficaram cobertos por geada em amanhecer de 3 graus negativos. Os registros acontecem após o fim de semana com neve e muito frio no estado. Segundo a Defesa Civil, o frio é resultado da forte massa de ar frio de origem polar combinada à umidade na região. Em Ponta Alta do Norte, a mínima ficou em 3,72 graus negativos. E em Otacílio Costa, a mínima ficou perto dos 3 graus negativos. Que frio, hein? E olha, antes de encerrarmos esta edição, nós vamos agora ver uma câmera ao vivo com vista do bairro Shibuya, em Tóquio. Vamos sair do estúdio HIT em São Paulo e ir diretamente ao outro lado do mundo, no Japão. E olha, algumas curiosidades. Esse bairro, a gente pode encontrar o cruzamento mais movimentado do mundo, o Shibuya Crossing. Centenas de pessoas, aliás, milhares de pessoas, atravessam a avenida em diversas direções todos os dias. E aparentemente há uma desorganização, viu? A gente imagina que é bem desorganizado, mas os pedestres e também os motoristas, eles respeitam muito bem as sinalizações. E nesse bairro se encontram 2 estações que também são as mais movimentadas do mundo. Estação Shinjuku e também a estação Shibuya. Nele vivem cerca de 224 mil habitantes. E por lá são 12 horas à nossa frente. Com essas imagens, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você e até mais.